Então, o direito tributário, ele é bem intuitivo, né? Ele é bem mais simples de ser entendido. Na prática mesmo, no trabalhar com ele já é bem mais confuso, porque ele é todo permeável, um entra dentro do outro, né? Os tributos vão se somando um ao outro. Então, vamos lá ver a minha borracha bem bonitinha aqui, ó. Para grandes erros, para realmente grandes erros, a minha borracha, ó. Viu que lindinha que ela é? Então, para essa borracha chegar aqui, o que aconteceu? Ela pagou vários impostos. Ela pagou imposto na borracha, no látex para fabricar, ela pagou imposto na fabricação mesmo, né? Vamos pensar que ela foi importada, então ela pagou imposto de importação. Quando eu comprei na loja, eu paguei um imposto no consumo. Várias coisas estão somadas aqui. Então, no final, acaba sendo complicado você entender, mas os impostos em separados, eles são bem intuitivos. Vamos no comecinho da nossa aula lá. Que nós precisamos... Tá, vamos bem no comecinho. Então, deixa eu ver se eu consigo melhorar isso aqui pra gente. Eu nunca sei fazer isso. Eu queria deixar a tela inteira grande. Não, não sei fazer isso. Tá, vamos lá. Então, o direito tributário, ele vem bem do Estado, né? A gente já estudou lá o conceito do Estado, que a finalidade do Estado é a administração pública. Vou colocar... Não, senão vocês perdem. Deixa aqui mesmo. Então, a finalidade do Estado é a administração pública que é garantir o bem comum, né? O Estado está aqui para satisfazer todas as nossas necessidades, né? Para gerenciar a nossa vida, mas para entregar alguma coisa para a gente. O Estado não está aqui à toa. Ele é um grande condomínio. A gente paga o imposto e o Estado devolve para a gente em benfeitorias, em coisas, em bem comum. Para que isso ocorra, a gente precisa arrecadar, né? O dinheiro não nasce do nada, né? Vocês lá na aula, lembro vocês falando da inflação lá com o professor Ricardo, não vai fazendo dinheiro, né? O Estado precisa arrecadar, quando ele arrecada, ele transforma isso e devolve em serviços para a gente, né? Então, para que a administração cumpra o papel dela, a arrecadação é importante. Então, olha como o direito tributário é bem, né, bem importante. E como que o direito tributário vai fazer isso, né? É isso que a gente vai entender agora. Então, eu coloquei ali o nosso conceito de direito tributário, né? Entendendo o direito tributário como sendo um ramo de direito público que normatiza a instituição, a arrecadação e fiscalização de tributos. Então, vamos reexplicar esse conceito. É um ramo de direito público. Então, ele é do Estado, né? É público, não é privado, não é direito civil, não é disponível, não é entre a gente, né? Eu e o Gustavo, eu bato no carro do Gustavo, mas o Gustavo fez uma manobra sem pisca, sei lá o quê. Eu bato no carro do Gustavo, é dinheiro privado. Eu e o Gustavo combinamos, para consertar isso aqui ia sair 5 mil. Mas o Gustavo diz, mas putz, eu também fui meio culpado aqui, então vamos fazer o seguinte, né? Você me paga 3, eu fico com 2. E a gente faz esse acordo e bacana, é privado. Eu e o Gustavo fazemos o que a gente quiser, né? O Gustavo é super rico, super rico. Eu tenho um Fusca e bato atrás a Ferrari dele, destruo a Ferrari dele. E o Gustavo diz assim: eu sou tão rico que tô nem aí. Eu pago, te dou até um Fusca novo, né? Tipo, isso aí, não venha chamar miséria pro meu lado, né? E fica tudo bem. Isso é privado. Agora, público, né? É um caminhão de lixo, que eu vou lá e destruo o caminhão do lixo. É uma viatura da polícia, né? O policial não pode me dizer não me pague esse carro. O Estado, né? O ratinho, não pode dizer, nossa, Samara, você é tão gente boa, não precisa pagar imposto, não. Né? Não pode, o Estado não pode renunciar. Por quê? Porque é direito público. Nós já vamos chegar até nessas partes. Tá. Que normatiza a instituição, então, como a gente cria o imposto, a arrecadação, como a gente recebe ele, e a fiscalização, se a gente está pagando ou não. Isso tudo é papel do direito tributário.
A atividade financeira do Estado se dá por 4 elementos: despesa, receita, orçamento e crédito público. O que é despesa? São os gastos públicos, tudo que ele gasta, despesa, por um certo período de tempo, né, para a gente contabilizar eles. Sempre no atendimento da coletividade, não é despesa, não é lagosta, não é carro importado para, né, para governador, não é helicóptero para a família viajar, né, mas voltado para a coletividade. Isso é despesa do Estado. Receita é tudo que ele arrecada. Orçamento, a soma das despesas e das receitas, né? Crédito público, quando a administração efetua empréstimos. Então, o Brasil é rico, né? O Brasil é muito rico. Então, ele chega lá nos bancos internacionais e diz: olha, eu tenho petróleo, eu tenho madeira, eu tenho muita coisa. Então, me empreste um dinheiro, porque eu sou rico, eu vou te pagar. Isso é o crédito público, né? Ele vai lá emprestar dinheiro. Isso tudo faz parte da arrecadação, né? Isso tudo faz parte da parte tributária, né? Da financeira do Estado. Em geral, a administração tem duas formas de arrecadar o dinheiro: explorar o próprio patrimônio, então ela tem as empresas estatais, ela tem a Petrobras, ela, né, ela aluga coisas, a gente viu a Casa Amarela lá do Barigui, na licitação, a prefeitura está arrecadando com aquilo, né? É um patrimônio dela que ela está explorando de algum jeito. Ou explorar o patrimônio de terceiros, que é o nosso, né? Ela cobra tributo, multa, perdimento. O Gustavo pegou a Ferrari dele e voltou do Paraguai lá, mas entupido de cigarro. Entupido de cigarro. Pararam o Gustavo na fiscalização, ele perde o cigarro e perde a Ferrari, né? Porque ele estava cometendo um crime e tal, perde o carro junto com o produto. Então, isso é o quê? É perdimento de bens. Ou a gente fez, eu e a Gabriela, fizemos aquelas comprinhas lá no AliExpress, espetacular, o dólar estava baratinho, a gente comprou um monte de coisa no AliExpress. O que acontece é que o dólar subiu um monte e as nossas trocas ficaram super caras. Chegou aqui na tributação do Correio, o Correio falou: ó, você tem que pagar R$ 500 para te liberar esses pincelzinhos de maquiagem que você comprou. Né? Eu e a Gabriela vamos fazer o quê? Não, fica para você. Esse negócio não vale nada, fica para você. Perdimento. Tá? Vamos lá. Direito tributário é um ramo de direito autônomo do direito, ou seja, possui princípios e regramentos próprios. O direito tributário tem um código, né? Ele tem o código tributário. Então, ele é um ramo autônomo, ele tem regras, princípios autônomos. Assim, para mim, o que mais se parece com o direito tributário é o direito penal. Os dois, eles são parecidos porque eles têm a mesma tipicidade. Se não está escrito ali no Código Tributário, não pode ser imposto, assim como no direito penal. Então, o direito tributário ele é bem independente. Ele não... Aquelas coisas que nós estudamos sobre analogia, sobre outras fontes do direito, costumes, complementando o direito tributário não olha para isso aí. Ele é o primo metido aqui do direito, ele diz: não, eu sou eu mesmo e eu não me contamino com essa ralé aí do direito civil, não. Tá? Eu sou só eu, direito tributário. Então, ele é autônomo. Tá? Não conseguimos entender o direito tributário sem aplicar conceitos e regras de outros ramos de direito. E aqui o que acontece? Ele se inspira nesses outros ramos, né? Mas ele ainda é super, como eu vou dizer para vocês, deixa eu usar a palavra, ele é soberano, para a gente usar aquele termo do Estado. Ele ainda tem regras muito, muito próprias dele. No direito constitucional, a Constituição define a competência de instituir tributos. Então, olha como ele é independente. Quando a gente estudou direito administrativo, quando a gente estudou direito que era administrativo, o trabalhista, a gente vai lá e a Constituição fala um monte disso, né? Fala. Aqui, no direito tributário, ela é bem mais enxuta. Ela vem dizer assim: eu estou dividindo competência. Eu diz quem pode estabelecer imposto. Imposto de propriedade de quem é, imposto de veículo de quem é, imposto de morte de quem é, de importação de quem é. Eu digo as competências, né?
Administrativo. Define as formas de arrecadação e fiscalização. Não está criando nada, né? Ele só tá gerenciando. Financeiro. Delimita e normatiza as finanças públicas. Né? Como cada um gasta, como se divide. Então, vai tanto para a educação, vai tanto para a saúde. Direito econômico, regula o planejamento das diversas áreas econômicas mediante tributação e desoneração por incentivos. Então, a parte do direito econômico aqui, para o tributário, no caso, vamos dar incentivo para a linha branca lá, que é geladeira, fogão e tal, porque a gente quer aumentar o consumo, fazer dinheiro circular no mercado, vamos dar isenção. Vamos dar isenção para a fabricação de carro, porque isso emprega muito, ou para a construção civil, porque eu quero gerar emprego, né? E assim vai. Tá, ele vai decidir, mas tá, olha aqui, até aqui vocês viram que ninguém criou e ninguém tirou imposto de lugar nenhum. Eles estão, tipo, gerenciando em volta. Direito processual. Não existem normas processuais específicas para o direito tributário. Não existe um código de processo tributário. Assim, utilizamos o Código de Processo Civil ou as leis de procedimento administrativo para a defesa. O Código Tributário ele é só material, ele só fala das leis, do direito em si. Ele não fala de como você entrar com o processo e tal. Isso dá uma dinâmica muito grande para ele, porque a gente pode discutir o tempo todo o direito tributário, já que a gente não tem ele fechadinho em formulazinhas, né? A gente vai, o tempo todo a gente pode questionar os tributos na administração. Vamos pensar lá, os meus pincéis da Gabriela é imposto de importação. Aí a gente pode questionar lá na Receita Federal. Vocês estão no chat, eu não vejo vocês. Daí a gente vai lá na Receita Federal e vai questionar lá, dizendo, cara, meu pincelzinho valia 30 centavos. Como que eu tô pagando quinhentão para liberar ele? Né? Tipo, vamos ser justos, vamos tributar em cima do valor real do meu pincelzinho e não isso que vocês estão dizendo. Então, a gente, o tempo todo, a gente pode questionar na administração. Ou ir para a justiça mesmo, questionar, né? O pagamento do tributo, até ressarcimento, se a gente pagou a mais. Mas ele não é muito simpático, assim, né? Tipo, não é um direito do consumidor, que a gente vai lá, reclama e ganha. Tá? O direito tributário ele é chatinho, ele não é muito fácil, ele vai dizer muito não para a gente. Essa lei de tributo... Oi? Ah, dá pra me escutar agora. Professora, essa lei de tributo ela não tinha antes, tinha? Direito tributário? Sempre. Não, digo essa lei dos produtos chegarem de fora e a gente ter que ficar pagando. É novo isso, não é? Tá, a gente já vai ver o que aconteceu. Mas eu vou dar um spoiler. Sempre houve imposto de importação, mas às vezes o valor é tão baixo que a fiscalização não se importa com ele, assim, o Estado diz, cara, é muito pouquinho, muito baixinho, eu não vou nem perder meu tempo, é mais caro, né, eu ter funcionário, eu fiscalizar e tal, do que deixar isso entrar. Então, eu não ligo, deixa que entre. Mas daí, porque o dólar estava baixo, a gente estava movimentando muito, e junto com o meu pincelzinho de maquiagem, né, tava vindo eletrônico, tava vindo iPhone, tava vindo, sabe Deus, ali dentro, e nada estava sendo tributado. E então eles aumentaram, daí é uma portaria de regulamentação, ela não cria imposto, mas ela diz, até tal valor é isento, a gente não fecha os olhos para tal valor, acima de tal valor a gente vai cobrar. E eles diminuíram isso, eu não lembro agora se são $50, não lembro quanto que é, eles diminuíram esse valor e daí começaram a cobrar, o correio começou a parar. Mas é uma coisa muito, muito jabuticaba de novo da gente, sabe? Tipo, é uma coisa muito estranha, porque é o correio que está fiscalizando. Professora, então tem uma grande diferença entre o que vem do Paraguai e o que vem, supondo, da China? Daí são os acordos. O que vem do Paraguai é Mercosul. Então, a gente tem um acordo melhor, mais específico. O que vem da China, a gente não tem esse acordo comercial, né? Então, tudo vai ter diferença. Tudo vai ter
um caso específico para eles. O tributo sempre vai ser o mesmo, sempre vai ser importação, imposto de importação, não importa do que está acontecendo, ele é sempre imposto de importação. O que muda são as portarias que regulam o valor desse imposto e como eles fiscalizam isso. Entendi. Mas já vamos chegar lá. A gente vai ter duas aulas de direito tributário. A gente vai ter essa aqui, que é aquela de sempre, que são os conceitos, os princípios e tal, e uma segunda, imposto por imposto. Aqui é a próxima aula nossa. Onde eu estou na conclusão. Concluímos que o direito tributário depende dos outros ramos do direito que lhe complementam. Há uma integração da legislação tributária com os demais ramos do direito. Tá? Nesse tema, passa a leitura do Código Tributário Nacional. Na ausência de disposição expressa, a autoridade competente para aplicar a legislação tributária utilizará sucessivamente, na ordem indicada, analogia, os princípios gerais do direito tributário, os princípios gerais de direito público, a equidade. O emprego da analogia não poderá resultar na exigência de tributo não previsto em lei. O emprego da equidade não poderá resultar na dispensa do pagamento do tributo indevido. Então, é assim, é direito ainda, né? Tem a equidade, tem a analogia, tem os princípios gerais de direito tributário, tem. Só que o cerne, o tributo mesmo, ele fica ali fechadinho. O direito tributário, ele não se contamina. Ele busca ali outros parceiros, né, para fortalecer ele, mas ele não se contamina. Não é que nem os outros que a gente começa, que ele se transforma em outra coisa. O direito tributário está sempre aqui, ó. Mesmo que ele possa pegar algumas coisas de outro lugar. Ele ainda é fechado, né? Então, quando ele fala aqui da analogia, ó, tem analogia, ótimo, tem analogia, mas ela não resulta na exigência de tributo não previsto em lei. Eu não posso criar imposto por analogia. Eu não posso, vamos dizer, que a minha borrachinha aqui, não tem imposto da minha borrachinha. E daí a Prefeitura de Curitiba diz, mas isso é maior, essa tua borrachinha é tão bonitinha, eu quero cobrar um IPTU dela. Né? Porque a propriedade está dentro da tua casa, eu vou cobrar um IPTU da tua borrachinha. Não, não pode usar analogia para isso. Tá? Vamos lá. Já estudamos anteriormente a analogia e quando buscamos em outro ramo do direito uma resposta para um caso que não possui uma normativa legal. Quando que eles usam analogia no direito tributário? A favor do contribuinte, não a favor do Estado. Quando a gente está defendendo o contribuinte, a gente, cidadão, a gente pode usar analogia. A favor do Estado, a gente não pode. Ou está na lei ou não está. Não pode criar coisa que não tem. Aí, equidade. Equidade é um instituto destinado a superar as lacunas do direito positivo, bem como os juízos de equidade possibilitam suavizar os esquemas da regra em sua generalidade. Nossa, que juridiquês forte, né? Tudo com o desígnio de compatibilizar a norma as particularidades que circundam determinadas hipóteses da vida social. Em resumo, equidade assegura às partes a igualdade de tratamento. Então, por que a equidade é importante? A gente está com todo o poderoso Estado aqui, cada vez mais poderoso. Aqui ele é muito mais poderoso que o direito administrativo. Ele é tão poderoso como o direito penal aqui, o Estado, né? Ele está com a força inteirinha na mão. Então, a gente tem a equidade para quê? Para a gente ter o mesmo tratamento que ele, né? A gente poder se defender do Estado nesse caso. Quando ele tributa, ele me lança um tributo, ele não me avisa antes, ele não me consulta. Né? Eu declarei meu imposto de renda e ele achou que eu fraudei lá, que eu escondi, ele achou um rendimento meu em algum lugar, ele não me pergunta, Samara, o que é esse dinheiro aqui? Do que foi? Será que foi remédio? Será que foi de educação? Ou eu vou te lascar a tributação nele? Não. Só vai me multar, vai me mandar, né? Vai cobrar o meu imposto de renda. Então, eu tenho que ter o mesmo direito de defesa do Estado, com a equidade, para eu poder entrar na Receita Federal e falar, não, eu não vou pagar, pode suspender isso daí, vamos discutir e você só vai me cobrar no final.
Né? Para que serve isso, vocês administradores? Vocês estão com uma empresa, vem uma multa para vocês, uma fiscalização, vem uma multa tributária para vocês altíssima, isso tranca vocês porque vocês não conseguem fazer empréstimo no banco, vocês não conseguem participar numa licitação, né? Vocês estão com uma certidão ali positiva muito alta, os outros credores começam a questionar, querer que vocês paguem as coisas à vista, não te dar mais crédito para prazo, porque apareceu isso. Vocês vão poder apresentar uma defesa lá, se for na Receita Federal, Estadual, Municipal, onde veio essa multa, para falar, não, eu não devo isso daí, vamos discutir, vamos recalcular. Enquanto isso, vocês ficam com aquela certidão positiva com efeito de negativa, dizendo, ok, tem alguma coisa lá contra mim, mas eu ainda estou discutindo ela, ainda não devo. E o fisco também não pode vir aqui cobrar vocês, entrar com uma execução, tirar bens e tal. Né? Então, sempre esse poder de defesa, essa igualdade de tratamento entre o Estado e o cidadão. Vamos lá. No que tange a interpretação da legislação tributária, o 111 do CTN, interpreta-se literalmente. Esse é muito legal. Esse conclui o que eu falei antes, que o direito tributário ele é fechadinho, ele é mal-humorado, ele não é amiguinho dos outros, que ele fica sozinho com ele mesmo. Interpreta-se literalmente a legislação tributária, que disponha sobre suspensão ou exclusão do crédito tributário, outorga de isenção, dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias. Então, no direito tributário, não tem muita interpretação extensiva. É o que está escrito ali. Quando ele impõe o tributo para a gente, é o que está escrito. E quando ele isenta, né, quando ele suspende, quando ele exclui também. Então, vamos lá, administradores. Vocês estão entrando com um pedido de parcelamento, um refis. O que vocês precisam cumprir é o que está ali. Né? Se o funcionário público for pedir a carteira de vacinação de vocês em 3 vias autenticada, não está escrito, não está ali, né? Tem que estar ali. A mesma coisa, lá na lei do refis, diz que se vocês atrasarem até 3 parcelas consecutivas ou separadas, vocês perdem o refis, vocês estão fora, vocês só podem depois, no próximo refis, se tiver um próximo, se candidatar, mas aquele vocês perderam, tchau e benção. Aí vocês dizem, não, mas veja bem, aqui nesse outro contrato, no outro refis foi deixado, ou tem refis do município, do estado e do governo federal. Ou do governo federal deixa, por que o município não deixa, sabe? Não, é literal, tá? Literal, é cumprir regrinha, regrinha, regrinha. Aqui a gente vai entrar numa das partes mais importantes, eu acho, do direito tributário. Aqui tá a chave para tudo. Aqui é onde vocês vão terminar a aula e vão se sentir super inteligentes, muito inteligentes. Todo tributo ele é feito de 3 partes. Lembra lá no comecinho que a gente estudou a norma, o fato, o valor, né? Que faz os artigos do direito? Aqui é a mesma coisa, é a estrutura do tributo. Ele vai ter um fato gerador, a base de cálculo e a alíquota. Já vamos ler ali. O que é o fato gerador? É o ato que criou ele. Lembra quando a gente falava dos fatos lá na norma? Então, é alguma ação que a gente teve. Esse é o fato gerador. A importação das coisas do AliExpress lá, né? Quando eu importei do AliExpress, eu fiz um fato gerador. Eu trouxe um produto para o Brasil que não era brasileiro. Então, eu tive um fato gerador ali do imposto. Base de cálculo. Meu pincelzinho custou $10, né? R$60 hoje. E isso é base de cálculo. Meu imposto vai ser calculado em cima disso. A alíquota. A alíquota de importação Professora, Diga. Mas eles tributam o valor todo ou o valor que passou? A gente já vai chegar, o valor todo. A gente já vai chegar lá, tá? Aí o que acontece? A alíquota é quanto que é? 2 pontos, alguma coisa, não lembro qual que é a alíquota do imposto de importação. Que vai ser sobre o valor dos R$60 que custou o meu pincelzinho, tá? Então, todo imposto assim, vamos pensar em outro imposto, IPTU. O
que é o fato gerador do IPTU? Ter uma propriedade imóvel. Ter uma casa, você paga IPTU. Né? Não, tipo, tem a casa, você paga IPTU. Não tem mais... É isso. Base de cálculo. A minha casa custa R$500.000. A base de cálculo é o valor da minha casa, R$500.000. A alíquota, aqui em Curitiba está 2,7, se não me engano, o IPTU. Então, base de cálculo, 2,7 vezes R$500.000. Esse é o valor do IPTU. IPVA. O que acontece quem não paga? Oi? O que acontece quem não paga? Vai ter uma execução fiscal para todos os impostos. Se você não paga imposto, né? Primeiro eles Não, vão... o IPTU. Oi? O IPTU. Então, mas para todos os impostos, se você não pagou o imposto, primeiro eles vão lançar o imposto, que é como uma multa, né? Eles mandam, eles se inscrevem em dívida ativa, eles dizem, olha, o Rafael não pagou o IPTU de 2019, então em janeiro de 2020 eles te lançam em dívida ativa, eles colocam lá que você está devendo R$2.000 de IPTU. A partir desse momento, eles têm 5 anos para entrar com uma ação de execução contra você. Porque se eu não paguei o meu. Quando vira o ano, eles podem começar a cobrar daí de você. Eu esqueci, sabe que aí venceu, daí eu nem fui atrás mais, tá ali. Mas desse ano você imprime ali pelo site, paga e regula. Sempre tem como resolver. Sempre tem como resolver. Vai Mas pagar assim, os dois juntos, próximo. Sempre tem que como resolver. E daí, no último caso, eles vão entrar com uma ação de execução contra você, tentar achar bens teus, dinheiro, carro e tal, para penhorar, para você pagar o IPTU. Não achando isso, ou o valor sendo muito alto, já mais próximo do valor do imóvel, eles vão pegar o próprio imóvel. O imóvel vai a leilão para pagar o IPTU. É bem comum, bem super comum, não, né, de acontecer, as pessoas abandonam os imóveis, né? E o Estado acaba pegando. Vamos lá, então, agora ler as coisinhas. Fato gerador é um comportamento realizado pelo sujeito ativo ou passivo que gera incidência tributária. Então, o fato gerador é um ato que a gente fez. Ou a gente fez uma coisa, a gente deixou de fazer alguma coisa que gerou imposto. Base de cálculo é o valor sobre o qual o tributo é calculado, com o papel específico de mensurar, quantificar o fato gerador. Então, é quanto custou a coisa. Alíquota é o percentual aplicado sobre a base de cálculo para dar o valor do tributo. Né? Então, cada tributo vai ter uma alíquota, um valor desse imposto. Sujeito ativo é aquele que tem o direito, poder ou dever de cobrar o tributo. Então, o sujeito ativo vai ser o governo federal, estadual, municipal, né? É o governo, é o Estado. Sujeito passivo somos nós. É aquele que tem o dever de pagar o tributo. Essas são as nomenclaturas, a gente vai usar bastante. Então, essa partezinha aqui, vocês têm que saber do coração, assim, vocês têm que saber sabido. Tem que acordar de manhã e saber isso aqui, tá? Essas nomenclaturas. Então, o que é o fato gerador, o que é a base de cálculo, o que é a alíquota. A gente vai repetir, repetir, repetir. Sujeito ativo e sujeito passivo. Sujeito ativo é o Estado, sujeito passivo é a gente. Aí eu coloquei até o exemplo do IPTU. Fato gerador, possui um imóvel, base de cálculo, valor do imóvel, alíquota de 0,20% a 3% do valor do imóvel. Como que tem essa tabela? Tem aqui, ó, lá no site da prefeitura vai ter a tabela do IPTU para saber o quanto que a gente paga, conforme o valor do nosso imóvel. Princípios do direito tributário. É sempre a mesma coisa, vocês reparam que é sempre a mesma coisa? Que o direito ele fica se repetindo? Você aprende na repetição, você escuta tanto a mesma coisa, quando você chega no 5º ano do direito, aquilo grudou em você. Não é difícil por causa disso, a gente fica repetindo, repetindo, repetindo. Então, princípio, de novo, nós vamos lá e vocês vão ver, quase sempre os mesmos. Os princípios do direito tributário que passamos a estudar, mas mais do que alicerces do sistema tributário pátrio, são autênticas limitações ao poder de tributar, muitos dos quais com expressa previsão constitucional. Assim, de uma forma geral, os princípios tributários apresentam-se como garantias ao contribuinte, em contraposição ao poder do Estado de coercitivamente investir no patrimônio
particular para angariar receitas públicas. Então, o que são os princípios tributários? O Estado está lá, ó, poderosão, né? Super fortão. Então, o Estado não está precisando de defesa. Os princípios vêm para defender a gente ter armas para lutar né, com o poder público, com o Estado. Vamos lá. Esse eu acho que é o mais importante deles no tributário. E aqui que ele se parece com o direito penal também, né? Que tem uma tipicidade, tem que estar escrito lá, não pode, o administrador não pode criar imposto do nada, porque ele achou bonito, né? Tem que estar muito, muito previsto nisso. É o princípio da legalidade, está lá no artigo 5º da Constituição, inciso 2, né? Que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. A Declaração dos Direitos Humanos, Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, base da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, consignou em seu texto o princípio da legalidade, ao dispor que as balizas do direito natural só podem ser determinadas por lei. É lindo isso, né? É muito bonito isso. Então, lá, desde 1789, alguém diz assim, vocês não podem ter o seu direito natural restringido, a menos que tenha uma lei que restrinja ele. Né? O Estado não pode te dar canetada. Não pode dizer, você pode, eu sou aqui administrador, eu sou o Estado, né? E você faz ou não faz alguma coisa. O princípio da legalidade, quando dirigido ao particular, deve ser entendido dentro da autonomia da vontade, onde o particular pode fazer tudo o que não for proibido, inverte para nós, por lei, e sob o prisma da administração pública, só pode fazer o que a lei permitir. Então, para nós, inverte, né? Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. A interpretação para o Estado, que para ele fazer alguma coisa no direito tributário, ele precisa de lei. Para nós, é o contrário. Se não tem lei, a gente não precisa fazer. Eu não preciso pagar se eu não tenho uma norma determinando o que eu pague. A Constituição Federal prevê, artigo 150, sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios exigirem aumentar tributos sem lei que o estabeleça. Aqui está o princípio da legalidade do direito tributário. Tem que ter lei. Né? O governo federal não pode chegar e criar um imposto para a gente sem lei. Aí vocês lá vendo o jornal, tem a discussão sobre a volta da CPMF, que não é um tributo, é uma contribuição, mas tem toda uma história aí. Depois a gente chega em contribuição, eu vou trazer a CPMF para a gente estudar. Mas um imposto sobre grandes fortunas, acho que esse é um exemplo legal, que vocês escutam no jornal. Tinha que tributar os milionários e tal, né? Criar um imposto sobre grandes fortunas. Por que lá o Bolsonaro não chega com a caneta dele e imposto? Né? Vocês ricos paguem aí. Por que ele não faz isso? Porque ele não quer? Não, porque ele não pode. Tem que passar pelo Congresso, tem que ter uma lei. E ainda assim vai ter uma limitação constitucional, você pode criar esse imposto ou não. Porque não é também, o Poder Legislativo também não pode sair criando imposto, não. É bem fechado isso, tá? Aqui estamos falando de lei ordinária ou lei complementar. Então, também não pode ter um decreto, não pode ter uma portaria, né? A gente não pode ter medida provisória. Uma medida provisória não pode criar um tributo, sempre a lei. Tá. No aspecto formal, a lei ordinária se diferencia. Está muito difícil, está dando para acompanhar. Vocês começam a ficar quieto, eu começo a ficar em pânico. Tá. Vamos voltar um pouquinho, então. Vamos fazer um resuminho e daí a gente continua de novo. E não quero que vocês se percam, para a gente lembrar o que foi importante que a gente falou até aqui. Primeiro, tributo é o Estado. Tributo não sou eu que faço, não são vocês. Tributo é o Estado que faz isso. Para que o Estado faz isso? Para arrecadar. E ele precisa arrecadar para quê? Para cumprir a função dele, que é a função de satisfazer as nossas necessidades coletivas.
Fechou? Né? Como que o direito tributário se organiza nisso? Entre despesa, receita, orçamento e crédito. O caixa dele, lá, o dinheirinho dele, né? O caixa, o que ele tem lá, a carteira do Estado está organizada assim. Tipo, dentro da carteira, vamos imaginar uma carteirinha do Estado lá. Dentro da carteira do Estado vai ter lá as contas de água, de luz enfiada na carteira, vai ter o dinheiro dele lá, vai ter as notinhas de dinheiro lá, vai ter um bilhetinho onde que ele anotou, ele diz, olha, esse não gaste esse. Esse aqui é para pagar a luz que já está atrasada, né? O orçamento. E o crédito, vai ter um Visa dele lá dentro. Isso é a carteirinha do Estado. Fechou? É o que a gente faz também. Ok. Os outros ramos do direito, tal, que é importante entender que ele se inspira por lá nos outros ramos do direito, mas os outros ramos do direito são auxiliares dele. Ele é independente. O direito tributário está sozinho. Ele tem normas próprias. Aí, na equidade, sempre vai ter na lei tributária uma igualdade de tratamento entre a gente e o Estado. A lei tributária sempre vai buscar essa igualdade, né? A interpretação que é sempre restritiva, é sempre literal, então a gente não faz interpretação extensiva. Quando você lê alguma coisa e você pensa, mas poderia ser aquilo, poderia ser aquele outro. Não, é o que está escrito ali. Não tem mais esse, não tem e outros. Né? Não diz assim, você deve pagar IPTU e outros. Não pode, não existe. Porque se tiver um e outros, você não vai pagar o e outros. Não está literal. Aí, aqui a regrinha mágica de todo imposto, fato gerador, base de cálculo e alíquota. Todo imposto é feito dessas três coisas. Base de cálculo, né? Fato gerador, uma ação nossa. Base de cálculo, o valor dele, o valor da importação, o valor da casa no IPTU, o valor do carro no IPVA, o valor do produto do transporte no ICMS, o valor da conta da NET no ISS, sempre o valor. A alíquota, cada imposto vai ter uma alíquota e a gente vai chegar nas alíquotas depois. Sujeito ativo e passivo, né? Ativo o Estado, passivo é a gente. Dos princípios do direito tributário, o mais importante é o da legalidade, que a gente interpreta lá, né? Como legalidade que a gente não é obrigado a fazer alguma coisa ou deixar de fazer, a menos que seja virtude de lei. Então, precisa ter uma lei escrita mandando a gente fazer as coisas. E o Estado, ao contrário, né, ele só pode fazer alguma coisa se tiver a lei. Se não tiver lei, a gente não está obrigado e o Estado é obrigado a ter lei. Tá. E a vedação, né, no princípio da legalidade, que o Estado, a União, os Estados, os federais, os municípios não podem exigir ou aumentar tributos sem lei que estabeleça. Então, para ter imposto, tem que ter lei. Ok? Não pode ser medida complementar, não pode ser medida provisória, não pode ser decreto, não pode ser portaria, não pode ser o funcionário do balcão lá de Tijucas do Sul que resolveu cobrar. Ou seja, todo e qualquer imposto tem uma lei que estabeleceu aquele imposto ali. Uhum. E não pode colocar outro e não tem outro que seja de outra maneira. E não pode mudar. Uhum. Tipo, se está escrito daquele jeito, não vai mudar, só vai mudar por lei. Né? Não pode mudar por uma portaria. Vamos pensar lá que, deixa eu criar um exemplo para a gente que seja simples. Do IPVA, né? A gente vai ter no IPVA lá, né? Do carro, da Ferrari. A gente vai ter lá o fato gerador, base de cálculo e alíquota. O que diz a lei do IPVA? Gustavo, tem um carro, esse é o fato gerador dele, ser proprietário desse carro.
esse carro do Gustavo vale 500 mil reais, a Ferrari dele. Não sei quanto vale minha Ferrari. Aí vai ter uma alíquota disso, não sei quanto que é a alíquota do IPVA lá, vamos pensar que é 3% sobre os 500 mil reais, é isso. Aí o prefeito de Curitiba, o prefeito não, porque IPVA é estadual, o Ratinho, nosso governador, diz, cara, mas é Ferrari, pô, não, o Fusca de Semara fica 3, a Ferrari, por ser Ferrari, fica 6. Ou paga 1,5, paga um IPVA e mais um sobre carros luxuosos. IPVA sobre carros luxuosos, né? Não pode, não pode, não pode. Vai pagar a mesma coisa que o meu Fusca. Comparando o valor da base de Não, cálculo. não tem alteração em momento algum. Não, Não se pode. não pode. Isso que é o legal do direito tributário. E é por isso que o princípio da legalidade é o mais importante deles. É o que fecha o direito tributário dentro dele mesmo. Ele diz, olha, eu até olho para os outros ramos do direito e tal, mas eu tô aqui, ó, dentro das minhas leizinhas, dentro do meu mundo, eu não me misturo com vocês. Vamos embora, onde que nós estávamos? Aqui daí eu falo de novo da lei complementar, da lei ordinária, né? Que a lei ordinária existe um quórum de votação mais alto, a lei complementar ela vai ser aprovada sempre por necessidade de maioria absoluta, né, ela vem disposta na Constituição quando a gente precisa de lei complementar, diz tal, né? Aqui eu falo sobre o imposto de grandes fortunas, então, a Constituição dispor sobre o imposto sobre grandes fortunas, ele está na Constituição. A competência residual da União para a criação de outros tributos não previsto no texto constitucional, artigo 154, e sobre o empréstimo compulsório, exigiu expressamente a necessidade de lei complementar. Nos casos, então, para a gente ter uma lei sobre um imposto sobre grandes fortunas, que falam tanto no jornal, para a gente ter um novo empréstimo compulsório, né, a gente vai ter que ter uma lei complementar, uma lei específica. Não sei se vocês lembram, vocês são muito novos para lembrar, mas o que aconteceu? Uns anos atrás, 86, não vou lembrar, instituíram na base da medida provisória ou no decreto, não lembro o que, mas na canetada, um imposto compulsório sobre veículos. Então, quando você comprava um carro ou você abastecia tudo que tinha a ver com peças de veículo, combustível, você pagava um imposto. Eles criaram esse imposto, mas na caneta, se eu não me engano, foi num decreto. Aí o que aconteceu? Não podia, né? Não podia existir essa criação de imposto. Anos depois, quando eu já, muitos anos depois, quando eu já era advogada, eu fiz muita ação para receber esse dinheiro de volta. Que meu pai, meu avô, né, tinha comprado carro naquela época, era 90 e tanto, eu acho. E daí a gente tinha direito de entrar e pedir esse dinheiro de volta, porque foi declarado depois, né, na justiça, que esse imposto nunca poderia ter sido criado. Então, para a gente criar um empréstimo compulsório, e o que é um empréstimo compulsório? Ele é bem diferente também. Ele é para se a gente está num caso de calamidade, de guerra, que o governo precisa de dinheiro rápido, mas ele está emprestando, quer dizer, um dia ele vai devolver para a gente, só que ele está emprestando a força, mas um dia ele teria que devolver para a gente, né, por lei complementar. Então, não pode criar assim, né, do nada. A CPMF, né, que a gente teve a CPMF com o Fernando Henrique, que a gente teve a CPMF, né, que era a contribuição provisória, né, sobre movimentação financeira. Também foi na canetada, se eu não me engano, foi na medida provisória também, não foi lei a CPMF. E caiu, a gente não tem mais CPMF. Por quê? Porque não podia, nunca poderia ter sido criado, não poderia ter sido criado desde o início a CPMF. Né? Não é um imposto que poderia acontecer. Tá? Então, vamos, que é importante guardar? Lei.
tem que ter lei. E em alguns casos, ainda a Constituição exige que seja uma lei complementar, quer dizer, uma votação específica para isso. Princípio da igualdade e isonomia tributária. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedada à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Institui tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente. Então, tipo, eu tenho meu Fusca, o Gustavo tem a Ferrari dele. O IPVA é igualzinho para mim ou para ele, em cima da base de cálculo. Mas se eu pago 3% no Fusca, o Gustavo paga 3% na Ferrari. Professor. Diga. Aqui Fale no que Paraná depois tomar café. Diga. Aqui no Paraná tem uma lei que carro antigo não paga, né, IPVA? Tem, a gente vai entrar nas isenções, né? Imunidades, isenções. Chega num momento que o Estado vê que não vale a pena cobrar. Às vezes o valor, movimentar a máquina pública para cobrar é mais caro do que eu queria receber. Então ele começa a dar isenções, imunidades, né? E diz, olha, apesar de você ter esse bem aí, não vale mais a pena eu cobrar para você. Por quê? Se você tem um carro muito antigo, vamos lá. O meu primeiro carro era um Chevette 77 dourado, gente, coisa mais linda do mundo. Se eu não fosse pobre naquela época, eu devia ter guardado, mas eu era pobre e tive que vender para comprar outro. Nossa, um Chevette 77. Você já Acho que fazia essa é a visão do Estado, né? Oi? A visão do Estado deve ser essa. Se você tá pobre, lascado, não consegue nem trocar de carro, não precisa Pois pagar. é, sei lá quanto que valia o meu Chevette 77, né? Não lembro quanto ele valia, mas vamos pensar que, tipo, que o IPVA lá era milão por ano, e meu Chevette valia 4.000. E daí eu parei de pagar o IPVA, tipo, 2 anos, já era metade do meu carro. O Estado viesse me executar, cobrar honorários de custo, eu falei, fica o Chevette. Não vale. Então é por isso que acontece, que tem essas imunidades, eles vão dando isenções, dizendo, né, não precisa, tais valores tão baixos que não precisa. E aí a gente chega em valores de empresa. Hoje, se eu não me engano, até 1 milhão, se você deve, eu acho que é isso, se você deve até 1 milhão de reais em imposto federal, que daí vai estar na Justiça Federal a execução, e você não tem bens, eles tentam localizar bens na empresa e não acharam, né, nem dinheiro, nem veículos, essas coisas, suspende durante 5 anos e vai prescrever, mas é uma suspensão automática, eles não ficam tentando cobrar. Então eles Aí fazem prescreve? Daí prescreve, porque eles entendem que não vale a pena. E várias épocas acontecem que vem perdões, né, do Estado para imposto para empresa, assim. Em várias épocas eles vêm e dizem, olha, quem tem dívida até tal tempo, mesmo que não está prescrito ainda, mas até ter tempo de tal valor, não está perdoado. E a gente só vai cobrar o resto, ou não vamos cobrar O os banco juros. prescreve também, professor? Tudo prescreve. Todas as Porque dívidas assim, prescrevem. deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu abrir um parênteses. Isso, que daí eu posso tomar o café. Eu coloquei até meu copinho aqui, ó, para ele ficar quente, gente, hoje. O meu avô tinha sítio lá no norte do Paraná. Aí no tempo, acho que foi no tempo do Sarney, lá da hiperinflação lá, dos negócios que ficava colocando os preços lá, sabe? Aí ele, na época, dava bombando a agricultura e tal, ele foi e comprou um trator, financiou e colocou o sítio, o que fala? Penhorado. Aí, por causa da inflação, o trator, tipo, ele pagava um, quando termina de pagar, já tinha pago 2. E assim foi indo, sabe? Virou bola de neve. Não pagou, ficou devendo. Aí, quando foi em 2010, isso foi em 80 e sei lá quanto, 88, quase 90. E aí, não, quando a bola de neve começou a girar, foi em 94. Aí ele foi vender o sítio, estava bloqueado a dívida, cada dívida. Aí tem que ir atrás para ver se não está prescrito. Tipo, tem que achar um advogado. E sim, ele foi o advogado, ele achou um advogado, o advogado, não, pode vender, tudo belezinha. Aí a hora de mexer na documentação, travou.
Daí tem que ir atrás da ação para ver se não está prescrito. Tem coisas que, De... para qualquer coisa, qualquer direito, qualquer um deles, né? Você vai ter um tempo de prescrição para você entrar com a ação, e para cada direito é um. Um que é bem que a gente não sabe, é bem legal de vocês saberem. Para seguro, a gente tem 1 ano para cobrar seguro só, senão prescreve. Então vamos pensar, meu pai faleceu. Eu posso falar porque ele já faleceu. Não tô, né? Não tô agorando, coitado. Não tô agorando, coitado. Aí, né, meu pai faleceu e me deixou um seguro de vida. Eu tenho 1 ano para trás disso. Se eu não for nesse 1 ano, prescreveu. É bem rápido esse caso. A maioria das pessoas de carro, qualquer seguro, é 1 ano para você ir atrás, para você pedir. Então, todo direito, você tem um tempo de prescrição para você ir atrás dele. Depois que você for atrás dele, ele tem um tempo de prescrição da justiça, dentro da justiça. As execuções prescrevem mesmo quando elas já estão ajuizadas, né? Se não forem movimentadas e tal, vai acontecer isso. E depois que você ganhou, vamos pensar que você entrou na justiça, uma indenização. Você entrou na justiça, você ganhou ela, você pegou a sentença, guardou com você com todo carinho, não fez mais nada, né? Não foi cobrar esse direito que a sentença declarou. Vai prescrever de novo. Então, sempre vai ter prescrições. Cada direito tem um prazo diferente. O prazo máximo de prescrição são 10 anos hoje para nós, de direitos comuns, no CIF, no direito civil. Aí algumas coisas do FGTS são 30 anos, hipoteca são 30 anos, conforme, daí são prazos diferentes, né? Mas no direito civil, a maioria daí, né, dos direitos nossos são particulares, eles prescrevem em 10. Cobrança de dívida em 5. Para entrar com a ação até 5 ou depois que entrou com a ação 5. Né? Teu nome no Serasa, SPC 5. Tá? Então, cada um tem uma coisa dessa. Mas vamos voltar lá para nossa aulinha, que senão a gente viaja demais. Então, vedado, proibido, né? Para o Estado. Instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontram em situação equivalente. Proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por eles exercida, independente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou créditos. Então, é bem favorável ao contribuinte aqui, né? Situação equivalente, PVA, o carro, é carro, mesmo tributo, não importa que tipo de carro que é essa. Ocupação, dentista, médico, advogado, psicólogo, vai ter a mesma tributação. Não importa que o advogado ganhe muito e o psicólogo ganha pouco, digamos assim, né? Eles vão ter a mesma tributação, porque a gente não pode diferenciar entre um ou outro. O princípio da igualdade e isonomia. Isonomia é igualdade. Aqui eu explico isso melhor para vocês. Acho que vale a pena a gente ler isso aqui que fala da desigualdade. O artigo 150, inciso 2, ao vedar tratamento desigual para contribuintes que se encontram em situação equivalente, implicitamente também veda tratamento igual para aqueles que se encontram em situação de desigualdade, e de tal forma contemplar em sua plenitude o princípio da igualdade. Nesse ponto, o constituinte adverte que esta desigualdade, a ensejar tratamento desigual, não pode ser considerada no campo da ocupação profissional ou função exercida. Assim, uma determinada classe profissional não pode ser tratada de forma diferenciada em relação à outra, independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos. Advogado não ganha salário, a gente ganha honorários, né? O que acontece? Não é porque eu mudei o nome do meu dinheiro para honorários que eu vou tributar diferente, eu vou pagar o mesmo imposto de renda de quem ganhou salário. É rendimento, é dinheiro. Tá? Esse é o princípio da igualdade. E na desigualdade, o que ele quer dizer? É que quando, né, situações forem diferentes, um tem um carro e o outro tem uma casa, não se pode criar um imposto comum com situações que não são iguais.
Um é o Netflix, olha só, começa a complicar, né? Tipo, um é o Netflix. Netflix, o que que é? Ele não está nem no Brasil, é uma empresa que está fora daqui, que entrega um negócio que aparece na nossa televisão, que vem pela internet, que a gente paga a internet. A gente paga lá, eu contrato lá a Vivo, pago para a Vivo a internet, a Vivo vai me cobrar ISS por prestação de serviço, bonitinho. E dentro da internet que eu paguei o ISS para Vivo, veio a Netflix. A Netflix não é tributada, porque não tem uma lei criando, não tem tributo para streaming, não é? Não tem uma lei para ela. Então, a Netflix, ela fatura um absurdo de dinheiro. Mas já estão querendo criar, né? Estão tentando, mas vão ter que passar uma lei. E vai ter que ser uma lei muito bonitinha que fale, ó, não pode ser para Netflix, tem que ser uma lei muito bonitinha que diga empresas que disponibilizam conteúdo online de forma de assinatura, blá, 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 blá. Daí o que a Netflix faz, a gente está num mundo muito diferente agora. A Netflix muda esse troço. Ela diz, não, então não vai ser mais assim, ó, a gente faz um crédito que você pega aqui, ou você vai, sei lá. Ela muda um pouco a coisa. Acabou. Porque não vai estar no princípio da legalidade. Vocês veem como é interessante? E daí o que acontece no princípio da igualdade, né? Desiguais não podem ser tratados igualmente. Netflix não é a Vivo. Não pode ser tributado igual. Interessante, né? Bem interessante. Tem bastante empresa que, quando quer colocar as coisas aqui no Brasil, desiste de fazer as sedes aqui, né? Porque tem muita tributação. Mas eu acho que a tributação é a burocracia, a dificuldade deles entenderem o sistema aqui. A tributação fora do Brasil é altíssima também. A tributação americana é um absurdo, mas assim é muito alta, né? Vamos pensar em direitos, que nem a França. Na França, a mãe tem 2 anos de licença maternidade. E o pai tem uma coisa assim. Tem creche, as crianças têm creche desde sempre. O sistema de saúde da França é universal, que nem o nosso, você não paga, é gratuito. Então, a França tem muitos direitos sociais. Para ter tudo isso, tem que arrecadar um absurdo. Um país que é do tamanho do Paraná, uma população bem grande, para entregar esse monte de coisa, né, para a população, transporte, aquela qualidade de vida que eles têm, eles arrecadam muito. Então, o Brasil, o problema não, acho que para a empresa estrangeira vir é mais no que o Gustavo entender. falou, Oi? pegando o gancho no que o Gustavo falou, tem municípios e eu acho que estados também que, por exemplo, chama a empresa para vir para a cidade e fala, você fica isento tantos anos sem pagar tributos. Existe isso também, né? Tem muito. Quando a gente entrar nos tributos, lá no ICMS, no ISS, a gente vai falar sobre isso. Cada estado, o ISS é do município, o ICMS é do estado. Cada estado, cada município, ele cria a alíquota em cima desse imposto, né? Ele diz quanto que custa. Então, às vezes, eu estou em Curitiba, mas a sede da minha empresa é em Campo Largo, porque é mais barato. O ISS de Campo Largo é mais barato. Ou a minha empresa, a sede da minha empresa está na Bahia, porque o ICMS lá é mais barato, e minha operação inteira está no Paraná. Tá? Isso acontece mesmo. E não tem nada de legal nisso, é um planejamento que os tributaristas fazem para pagar menos. E é uma guerra dos estados, o contribuinte não tem nada a ver com isso. Tá. Onde que eu tô? Tá, vamos falar mais das desigualdades. Então, desigualdade, né? Os desiguais não podem ser tratados como se eles fossem iguais. Eles vão ter que ter impostos, né? Tributos específicos para eles. Aí a gente entra num terceiro ponto, que é a capacidade contributiva. Né? Para atender o princípio da igualdade, a gente precisa entender o que é capacidade contributiva. O princípio da capacidade contributiva apresenta-se como um dos desdobramentos do princípio da igualdade.
O artigo 145, parágrafo 1º da Constituição, dispõe que, sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte. O que isso quer dizer? Quem pode mais, paga mais. Quem pode menos, paga menos. E como que eles fazem valer o princípio da igualdade pela capacidade contributiva? Com as alíquotas. As alíquotas que vão dizer. Então, a gente volta lá naquela tabelinha que eu mostrei para vocês do IPTU, lá em cima da prefeitura, que tem um link. Lá tem várias alíquotas. Então, a minha casa, se for uma casa simplesinha, uma casa baratinha, né? A minha alíquota é 0,20%. Se a minha casa é uma casa boa, uma casa cara, tal, né? Naquela tabela, eu vou pagar 3%. Ali está a capacidade contributiva. Eles fazem um escalonamento de alíquotas. O imposto é o mesmo, a base de cálculo é a mesma, pelo princípio da igualdade, nada mudou, mas eles usam a capacidade contributiva para quê? Para que tenha um equilíbrio entre os desiguais, né? Desiguais não podem ser tributados como iguais, tá? Aqui deu nó, né? Ou não? Mais ou menos? Querem repetir? Às vezes, quando vocês falam, vocês entendem melhor. Vamos lá, coragem. Vai lá, Gabriele. Eu tô com uma camiseta feminina aqui, ó, do Dia da Mulher, que eles me deram lá na escola. Tá escrito Mulheres Inspiradoras. Vamos mostrar o nosso poder. Vai lá, Gabriele. Vai, Gabi! Vai, Gabi. Ai, não sei se vou conseguir. Vamos no vermelho lá, ó. Cadê? Vamos voltar lá. Princípio da igualdade. Não, aqui é a legalidade. Cadê? Peraí, eu te ajudo. Não tá em vermelho? Não te ajudei? Não. Então lá, o que é o princípio da legalidade, da igualdade? Aqui, ó. Leia aqui, o inciso 2 aqui, ó. Deixa eu achar aqui. Porque fica mais fácil para mim ler. Aqui no celular fica muito pequenininho. Ah, está no celular. Que ruim. Aí fica muito pequenininho. Deixa eu achar aqui, então. Então, é instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente, proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por eles exercida, independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos. Então, o Estado não pode colocar tratamento desigual. Ok, princípio da igualdade. Todo mundo tem que ser tratado igual. Como que eles fazem isso? Eu, com meu Fusca, sou igual, Gustavo, com a Ferrari dele? Se a gente pensar que é veículo, nós dois somos iguais. Se a gente pensar em valores, não é, né? É muito diferente, nós dois somos muito diferentes. Então, eles pegam a alíquota e colocam uma alíquota diferente, uma tabela progressiva, que eu vou pagar pouquinho, 0,2 lá, e o Gustavo vai pagar 3%. Daí a gente entra aqui na capacidade contributiva, que é o vermelhinho. Quem pode mais, paga mais. Quem pode menos, paga menos. Fechou? Acho que deu, né? Então tá. Uma das formas de se atender a esse princípio é a progressividade das alíquotas, de acordo com a capacidade econômica do sujeito passivo. Exemplo dessa progressividade de alíquotas é o imposto de renda, com as seguintes faixas: isenção, então quem ganha pouquinho não paga nada no imposto de renda, isento. A segunda alíquota, que já quem ganha melhor, paga 7,5%, 15%, 22,5% e 27,5%. Então, né, se eu não tenho dinheiro, se eu ganho bem pouquinho, eu estou isento, eu não pago nada. Se eu ganho um pouquinho melhor, eu vou pagar 7,5% de imposto de renda. E se eu ganho muito, sou super rica, eu vou pagar 27,5% de imposto de renda.
Mas eu queria pagar 27% de imposto de renda. Porque tinha me sobrado aqui 73%, gente. Imagine quanto que eu ia ter de dinheiro. Eu pago bastante, pago 27%. Não vejo a hora que criem um imposto sobre grandes fortunas e que me cobrem. Aí sim eu ia ser feliz, né? Imagine, não é o caso, não é o caso. Vamos continuar. Princípio da irretroatividade tributária. Também previsto lá no artigo 150 da Constituição. E o que faz? É vedado a União, Estados, federais e municípios cobrar tributos em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado. Esse é muito simples. E retroatividade, não pode voltar, não pode retroagir, né? Criou o imposto sobre grandes fortunas. Esse ano, não pode cobrar para trás. Não pode chegar lá no Eike Batista, que um dia foi rico, hoje não é mais, e falar, Eike, me pague aí o que você ficou devendo lá de trás. Não existia imposto naquela época. É daqui para frente. O imposto sempre vai ser para frente. Facinho. Nunca para trás. No mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou. A gente tem um exercício financeiro que vai de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Esse é o nosso exercício financeiro, né? Onde os tributos são lançados, onde o orçamento do governo federal é feito. Se a gente criar um tributo hoje, o de grandes fortunas, hoje, ele não pode ser cobrado ainda esse ano. Ele só vai poder ser cobrado a partir do ano que vem, porque a gente está dentro do mesmo orçamento. Tá? Antes de decorridos 90 dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou. Então, ele foi criado em 30 de dezembro. Ele poderia vir a começar a valer em 1º de janeiro, né? Já é o ano seguinte, já cumpriu o inciso B aqui, ou a linha B. Mas ainda não. Mesmo assim, ainda precisa 90 dias. Na data em que haja sido publicada a lei que instituiu ou aumentou, observado o disposto na linha B. Então, além de 90 dias, tem que ser no próximo ano. Você não pode pegar a gente, o contribuinte, de surpresa. Né? A empresa não pode, de um dia para o outro, começarem a cobrar, né, imposto do caixa dela, que ela não sabia que ela tinha que pagar. Tá? Esse é o princípio da irretroatividade, não pode voltar. O imposto é sempre para frente. A preocupação com a irretroatividade das normas tem fundamento na segurança jurídica e que deve reger todas as relações jurídicas entre as quais ao Estado com o particular. Então, não pode ser um oba-oba, né? A gente tem que estar preparado para isso, as empresas precisam ter preparadas para isso. Não é na caneta que a gente faz, assim, um imposto, né? Daí esse princípio está lá na Constituição, cláusula pétrea, não pode mudar. A gente não pode, né? O Congresso não pode votar uma lei para prejudicar, porque está lá no direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada. Nesse caso, o imposto é um ato jurídico perfeito, ele já está pronto e acabado, ele não pode retroagir. Daí aqui eu falo de outras leis que também colocam o princípio de retroatividade. Então, no Código Civil, lá na lei de introdução, o Código Civil tem esse princípio também, né? O Código Penal fala sobre isso. Então, no Código Penal, criar um crime, eles estão para criar crime novo, aumentaram a pena de alguma coisa hoje que eu vi, mas eles estão para criar de corrupção, eles estão para criar uns crimes de corrupção. Vão criar, mas não pode voltar. Né? O Lula pode respirar em paz dessa vez, não vão poder ir lá achar crime para ele lá de coisa de lei nova, ele pode dormir tranquilo, né? Não pode voltar, né? Daqui para frente. Então, mesmo que tenha feito, né, o crime, né, lá atrás, e a lei hoje diz, olha, não, aquilo era crime, não importa, é daqui para frente. Se eu já fiz lá atrás, acabou, ninguém não vai retroagir. Eu coloquei até isso do Código Penal aqui, por quê? Porque a gente tem muito crime fiscal. O Moro,
né? O Moro, nosso juiz, o Sérgio Moro, lá, ele era responsável pelo quê? Pela vara de crimes contra a ordem financeira. Crime fiscal, a gente tem muito crime fiscal e é muito comum o empresário, né? Vocês vão trabalhar com empresários serem denunciados por crime fiscal, porque é muito fácil cometer um crime fiscal, deixar pagar imposto é muito fácil, às vezes por má fé mesmo, por falta de caixa, ou porque você não pagou, tentou dar um desperto, ou às vezes porque você não sabia, né? Acontece muito. Tipo, acontece, quer ver? O que eu tenho cliente bastante que acontece comigo, importação. Tipo, as pessoas têm uma empresa aqui e só vendem dentro do mercado brasileiro. De repente, eles conseguem uma exportação para fora do Brasil, né, para vender alguma coisa. Ficam felizão quando eles conseguem um cliente bom e tal, que eles estão exportando. Daí eles mandam o produto para eles para lá, e o que acontece? O americano lá que recebeu o produto dele diz: ah, você tem conta no Itaú? Aqui no Santander? Aqui também tem o Santander, eu deposito para você no Santander, em Nova York. Vou colocar aqui num cheque administrativo, você recebe. A pessoa tem o cheque, tem o Santander aqui, mas caramba, recebi lá US$ 1 milhão no Santander de Nova York, chique, minha empresa vendendo horrores. Transfere para mim. O Santander faz a operação, devolve para ele e entra esse dinheiro no Brasil. O que ele esqueceu de fazer? Esqueceu de declarar que ele estava tirando, que ele estava vendendo para lá, declarar que ele recebeu em dólar, transformar em real e pagar um imposto. Quando ele esqueceu essa transação e declarar aqui depois no imposto de renda dele que ele fez essa transação. Quando ele esqueceu de contar essa transação, ele vai ser multado por ter esquecido esse imposto, vai ser cobrado imposto, vai ser multado, mas ele cometeu um crime contra a ordem financeira. O que acontece? O fisco, facilmente, eles fazem esse cruzamento de dados, né? Facilmente, e chega uma denúncia para ele lá. E ele é um criminoso. Então, assim, é muito importante, né? É muito importante que não retroaja. É muito importante que o princípio da legalidade, que tem que estar muito bem escritinho na lei, para a gente poder defender essa pessoa que não agiu de má fé em momento nenhum, né? Não é um bandido, né? Ela não conseguiu cumprir o que precisava ali no tributo, tá? Anterioridade. O artigo 153b da Constituição. Veda a cobrança de tributos no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicado a lei que os instituiu ou aumentou. Foi aquilo que a gente já tinha visto aqui, né? Na retroatividade. Então, não pode cobrar o imposto no mesmo, né, no mesmo exercício financeiro, então, no mesmo ano. Foi criado esse ano, foi aumentado esse ano, eu não posso cobrar esse imposto novo ou esse aumento nesse ano ainda, nesse exercício financeiro. Eu preciso esperar o próximo exercício financeiro para poder cobrar esse valor. Agora, daí começa a se divertir, que são as exceções do direito tributário. Daí, o que acontece? Imposto sobre importação de produtos estrangeiros. Esse pode mudar. Eu posso aumentar o imposto de importação. Depois a gente vai ver um por um cada imposto. Mas a função do imposto de importação é regulatória. Então, vamos, né? Vocês estavam vendo isso porque eu vi na aula do professor Ricardo lá, né? Quando a gente vende muito, entra muito dólar para a gente, quando a gente compra, né? Ao contrário. Então, quando a gente quer regular isso, a gente diz, cara, tá vindo muito trigo para o Brasil. O preço do trigo nacional, porque tá barato o internacional, o nacional tá ruim, estamos quebrando aqui, né, o produtor de trigo brasileiro, vamos aumentar o imposto de importação do trigo, para que a gente segure a nossa balança interna, para que o trigo, né, não vale a pena trazer o trigo, sim, comprem o trigo nacional. E assim o governo usa o imposto de importação como regulação de mercado. Então, as alíquotas dele vão variar. Oi.
agora, questão dos alimentos que subiram, né? Uhum. Eu vi lá que o Bolsonaro falou pro pessoal, tipo, multar os mercados, os lugares lá. Ele pode fazer isso? Não, também não pode. Né? A gente não tem congelamento de preço no Brasil. Foi você E que a falou gente... dos fiscais de Sarney? Sim, Foi o mas é aquele professor? absurdo daquela época, né? Eu vi um meme hoje do pessoal falando, fiscal do Bolsonaro agora. Então, é um absurdo daquela época que o Brasil aconteceu, né? Mas não pode, né? A gente está lendo aqui, não existe isso, né? Não tem uma lei para isso, né? Segurando preço no mercado. Existem sim multas, mas aí a gente vai ver lá no Código do Consumidor, que é quando, como que é o nome do negócio? Tem um terminho jurídico bem bonitinho, mas também vocês não precisam saber o termo jurídico. De prática abusiva, isso. De consumidor é prática abusiva. Então, vamos pensar que tá faltando tomate. Teve uma época que o tomate estava caríssimo, né? Tá faltando tomate. Ou leite, acho que leite é pior. Tomate ainda você vive sem, né? Mas leite, assim, tá tendo uma seca, as vacas não estão produzindo, tá faltando leite. E daí o preço do leite normalmente vai subir pela escassez e tal, sei lá, vai custar R$ 10 o litro do leite. Isso pela produção. O que acontece o mercadinho da esquina aqui? Ok, como é difícil, não está vindo leite, não estou conseguindo comprar o leite, eu vou vender a R$ 50. Acontece que no desastre lá da barragem, Brumadinho, eles vendiam água mineral, com preço absurdo. Assim, os mercadinhos e tal estavam vendendo água mineral, né? Porque estava todo mundo precisando de água mineral e tal, ninguém não tinha tomar água para beber, eles vendiam. Isso é prática abusiva. Isso daí o Procon vai regular, vai ter, né, polícia para isso que vai É lá e vai... igual na greve dos caminhoneiros, que o gás estava cento e pouco, 150. Então, isso daí é prática abusiva. Daí pode lá, vai a fiscalização, fecha o mercado, multa o mercado, né? Mas não é diferente do que está acontecendo agora, que é a alta do preço normal. Não está chegando no mercado o preço com o valor certo. Então, né, não tem como evitar. O que o governo pode fazer é reduzir impostos, daí, alíquotas, né? Ele não faz isenção, mas ele diz, por causa da emergência, por causa desse valor do arroz aqui, eu vou reduzir essa tributação para chegar para a população mais barata. Mas depois a gente vai ver isso também, que eles também não têm muita autonomia, né? O Bolsonaro não pode chegar lá na caneta e fazer isso. Para ele isentar alguma coisa, dar um incentivo a alguma área, né? Diminuindo o imposto, ele vai ter que compensar com outra, porque dinheiro não dá em árvore, e esse dinheiro vai faltar para algum lugar. Então, ele vai ter que compensar de outro lugar, porque senão não fecha o orçamento. Eu adoro essa parte, eu acho super complexa, mas ao mesmo tempo bem interessante como isso do orçamento, das despesas, dos impostos funcionam, eu acho super interessante. E quem tem o poder do orçamento na mão, que tem a carteira, é o Congresso, eles que aprovam o orçamento. Eles que dizem quanto que o governo pode gastar ou não, eles que regulam tudo isso, é bem legal. Mas vamos continuar nas isenções. Então, uma delas, Tica. Então, mas falaram que o nosso imposto aqui é um dos mais altos. Nos outros países é mais baixo. Não teria uma diferença, então, baixar um pouco nos nossos impostos para dar uma regulada? Então, é complicado isso, sabe? Porque, assim, não... Tem muito estudo disso, dos tributários. Primeiro que não dá para resolver de um dia para o outro. Imagina se a gente chega hoje e diz, olha, acabou. Termina todos os impostos, vão fazer tudo diferente. O país quebra. Não existe uma reforma tributária que chegue assim e resolva de uma vez. Né? Precisa ir aos poucos adequando, com mini reformas que vão tirando algumas injustiças e adequando esse sistema. Né, tirando até a burocracia para ficar mais fácil. A gente vai chegar no final da outra aula falar do Simples, que foi um grande avanço já, é uma reforma tributária de um grande avanço. Ele facilita
para que mais pessoas paguem o imposto e paguem menos, né? Tirando a burocracia. Mas, assim, de carga tributária mesmo, de valor de imposto, não é um dos mais altos, né? Não. Mas não é porque o Brasil tem muito, como posso dizer, coisa social, tipo saúde pública, muita coisa pública, e daí tem que cobrar mais por isso? Também ele precisa arrecadar para manter né, toda a máquina Porque tem funcionando. país que não tem, tipo, não tem saúde pública, não tem várias coisas, né? Né, e a complexidade, ao tamanho do Brasil, né? Quando a gente fala, mas além de outros países serem muito mais antigos, tipo a Alemanha. A Alemanha não tem gente, a Alemanha é vazia. Eu andei por lá, tá o mapa da Alemanha aqui atrás de mim, que eu andei na Alemanha inteira. A Alemanha não tem gente, você anda lá, é pedra e só. É vazia, cidadezinhas desse tamanho assim. Não tem gente, é pequeno, né? Muito antigo. Então, o que acontece? A organização deles é diferente. O Brasil é muito complexo, é muito grande, é muita gente, é muito serviço que tem que arrecadar, né, para o sistema social. A complexidade é enorme. E para resolver isso, precisa ir aos poucos resolver. Não existe assim uma varinha mágica que vai resolver de uma vez, sabe, toda essa questão. Mas vamos chegar lá, gente. Vamos continuar, senão a gente dorme aqui. O IPI, né? Todos esses têm função regulatória. Então, importado, exportação, o IPI, que é imposto sobre produtos industrializados. Mesma coisa, vamos cobrar mais o carro e menos a geladeira, ou vamos, né? Ou o contrário, o governo vai decidindo pelas alíquotas o que ele vai incentivando ou vai desincentivando. O IOF, né, tá saindo muito dinheiro do Brasil e tal, eles aumentam o IOF, né, está gastando muito dólar lá fora, eles aumentam o IOF, eles vão ali mexendo sobre a alíquota do IOF. Empréstimo compulsório, que são as despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública, de guerra externa ou iminência. Então, esse aqui que eu falei lá, né, que cobraram, uma época eles cobraram sobre os carros, os combustíveis e tal, e depois a gente pôde pegar esse dinheiro de volta, que só pode ser criado por lei complementar, e não tinham feito a lei complementar, não existe ainda essa lei complementar. E também a gente não estava na época em calamidade pública ou guerra ou na iminência de guerra. E imposto extraordinário de guerra, né? Também é a mesma coisa. Então, esses dois últimos, a gente entende que ele é uma exceção ao princípio da anterioridade. Calamidade pública, guerra, iminência de guerra, precisamos ter dinheiro. Aí isso precisa, não vai esperar os 90 dias, né? Vai vir já. Olha só. Até que acabamos. Acabou, parece aqueles filmes que acabam meio sem fim, daí, tipo, continua, né? Cadê? Dá um ódio, continua. Como assim eu já terminei? É que eu já fiz a outra aula, daí a outra aula a gente vai falar sobre os impostos em espécie um por um. Mas vamos voltar, como que a gente está? A gente tem uns minutinhos ainda. Vamos voltar, então, onde vocês estavam me perguntando sobre as isenções, eu acho. Deixa eu ver o que eu coloquei para vocês aqui. Não. Estavam me perguntando. Vamos voltar um pouquinho. Tá. Vamos voltar aqui, que essa parte é bem, bem legal. Mais um pouquinho aqui para vocês gravarem, gravado. Na próxima a gente vai falar de novo disso aqui. Então, tudo lá, vamos no imposto de importação, a gente já viu lá os nomes dos impostos, imposto de importação. Fato gerador. Respondo. Imposto de importação. Compra? Tem que ser mais uma compra. De algum produto ou serviço, não é? Produto estrangeiro, importação. Uhum. Cria um produto, me diga o que você trouxe do AliExpress. Do Wish. Um chaveiro. Um chaveiro. Base de cálculo. Quanto custou teu chaveiro? R$2.
A alíquota é 1%. Ganhamos lá centavinhos, né? Décimos de centavos. Ok. Exportação. Vendemos para fora. Vamos ver o que mais que a gente tem aqui. Oi. Mas o tributo é só se passar da cota, né? Sim. Só se for acima da cota, que eu não me lembro se são, acho que são $50. Eu não lembro quanto que tá. É Essa por cota- compra, por mês, por... Como que funciona? Por compra, por produto, eles estabelecem. E É? vocês vão achar, por produto, e vocês vão achar as informações lá na Receita Federal. Eu vi alguma coisa, não sei se é verdade, que agora o Correio está pedindo CPF nas coisas. Tá por causa do tributo. Por isso que eu Às vezes perguntei se é eles, por e às como vezes que eles funciona, se tem travam, uma informação no meio. e lá, às vezes eles travam outras coisas lá também. Quando você pega o código do rastreio, você tem um aviso que você tem que entrar em contato com a aduana para você liberar o teu produto. Quer dizer, você tem que pagar para você poder liberar ele, porque eles tributaram o que você comprou. Aqui já, né? Aqui já, tem uma guiazinha que você recolhe de tributação. Ô, professora, tem uma coisa agora que parece que os Correios estão cobrando R$ 15 para você poder retirar os produtos que são pegados do exterior? Não, isso eu não vi. Eu tive que pagar, eu comprei um negócio para o computador, daí aconteceu isso. Já tinha visto com uma amiga minha que tinha acontecido também. Daí ficou esse aviso dizendo que eu tinha que entrar em contato com a aduana, mas ele manda para um outro site. Daí eu entrei no outro site, daí eu coloquei o CPF e tal, o localizador, ele achou meu produto e me deu uma guia para eu pagar o imposto. Porque daí tinha imposto sobre o que eu tinha comprado. Mas não cobrou R$ 15, cobrou sobre o... Não era uma taxa, assim, era o imposto mesmo sobre o... Estão vendo a tela aqui dos impostos? Sim, sim. Então, lá no site da Receita Federal, ó, site do governo mesmo, da Receita Federal, vão ter lá todos os impostos. A gente vai falar deles depois. Esses são os impostos federais. Nós vamos ter impostos federais, estaduais e municipais. Cada um vai poder, um não pode entrar no outro. Então, o governo federal não pode cobrar IPTU. IPTU é do município, né? O município, o GRECA, não pode cobrar imposto de renda, que é federal, né? Então, cada um vai ter o seu. Aqui são os federais. Se vocês quiserem os municipais, vamos pensar, vocês querem saber sobre o imposto de renda. Entra lá, vão ter as informações aqui, ó, do imposto de renda. Cálculo mensal do imposto de renda, cálculo anual, simulação da cota, né? Aqui vocês vão achar as informações que vocês precisam. Os valores que são isentos, então, ó, rendimentos previdenciários isentos para maior de 65 anos, né? Os valores, a tabela de incidência deles, ó, com a alíquota até, então, quem ganha acima de 4 mil já paga 27% de imposto de renda. Pessoa física, né? Que mais que tem aqui? Quais eram as alíquotas anteriores, 2013, 2012. Então, estão todas as informações aqui no site da Receita Federal para vocês consultarem. Quando vocês estiverem trabalhando, vamos pensar, né? Vocês estão lá na empresa, estão trabalhando e vocês vão exportar. Vocês vão vir aqui no imposto de exportação e vocês vão para descobrir o que vocês vão pagar sobre aquele produto. Vocês vão pensar que o chefe de vocês disse, olha, vale a pena a gente exportar? Quanto que eu tenho que cobrar? Qual que é o preço do meu produto se eu for exportar ele? Porque eu tenho o custo da fabricação e todo o custo do envio, da exportação e tal, né? Quanto que eu vou pagar? Então, vocês vão entrar aqui, ó, manual de exportação, e daí lá vocês vão atrás das informações. Aqui, ó. Isso aqui é legal. Sabe quem fez isso aqui, ó? O Temer. Falam mal do coitado, melhor presidente. Nas palavras dele mesmo, né?
Tem essa piada da autoestima do Temer, que tudo que ele fez é melhor para ele mesmo. Nas palavras dele mesmo, ele simplificou a exportação aqui, colocou tudo, tipo, desburocratizou. Mas é interessante. Então, vocês querem vender essas coisas para fora, vocês vão entrar por aqui, ó. E daí aqui vocês vão fazer, ó, declaração de exportação. Aqui vocês vão vender as coisas de vocês. Vocês querem vender lá, né? Um artesanato, sei lá. Vocês querem vender alguma coisa por fora do Brasil. Vocês vão fazer por aqui, ó. É bem bacana mesmo. E é simples de fazer. Antes era super difícil, super difícil. Agora não é mais. Fala aqui sobre o trânsito aduaneiro, exportação temporária, como se habilitar no Siscomex, né? É uma coisa bem interessante de vocês conhecerem isso, essa parte aqui. Para, né, quem vai trabalhar com comércio exterior, isso é super bacana. E aqui a gente tem uma área no Paraná, em Curitiba, né? A gente tem bastante opção de trabalhar com isso por causa do Porto do Paranaguá, que está aqui do lado. Então, vocês têm bastante mercado de trabalho nessa área. E tá no site, gente. É a informação que vocês buscam aqui. Tem que saber o básico, que é aquilo que a gente está vendo na aula, como pensar o imposto, né? Para vocês lerem isso aqui, vocês entenderem o que vocês estão fazendo. Mas, assim, quanto custa, como faz, preenche o formulário amarelo, carimbo em 2 vias. A burocracia tá aqui dentro, sempre tá no sitezinho. Beleza, gente? Agora eu queria falar com vocês outra coisa. O que nós vamos fazer de tarefa? O que vocês querem fazer de tarefa em tributário? Em vez de eu impor a tarefa para vocês, me digam o que vocês acham que seria legal. Pesquisar um imposto específico, um caso para vocês resolverem, um cálculo. Cada um faz um imposto e fala sobre ele aqui. Eu acho que cada um falar sobre um imposto fica legal. Falar sobre um imposto desnecessário. Pode ser. Pode ser. Sabe, eu tenho um imposto, eu vou participar também, então, eu tenho uma nota. Quando se faz, eu não sei para que serve aquela porcaria. Quando a gente faz divórcio, tem uma taxa de 20 centavos que a gente tem que recolher para o Ministério Público numa guia que só paga no Banco do Brasil. Aí eu não tenho conta no Banco do Brasil. Ué? E o processo não termina se você não pagar os 20 centavos. E eu não tenho conta no Banco do Brasil. Daí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar 20 centavos e no caixa do Banco do Brasil, porque não dá para pagar no eletrônico também, né? Não é nota? Eu tenho que ir lá com 20 centavos no caixa do Banco do Brasil pagar aquela guia. A minha vontade é pagar a guia, voltar e fazer o promotor comer a guia. Então, esse é necessário. Por que é tão caro para isso, para casar e descasar? A gente pensa sobre fazer, né? Pensa antes. Não, eu vi que eles estavam vendo uns impostos lá para aumentar os impostos sobre os cartórios. Isso quer dizer que para casar fica mais caro. Tudo em cartório é caro. A justiça é cara. E não é tão. A nossa não. O Paraná não é tão caro como as outras ainda. Mas não é uma coisa São Paulo assim. É muito caro. A nossa tem uma tabela na Justiça Civil, né? No comum. Tem uma tabela que acima de 30 mil reais, situação tem mais de 30 mil reais, você já está no topo da tabela, que fica 900 e poucos reais no cartório. Tem mais algumas coisas, você vai recolher de custas uns 1.500 de custas numa ação, normalmente. Não para casar, para entrar na justiça, para brigar na justiça comum. Mas isso, mesmo que você vá receber, ela está cobrando 2 milhões, você entra nessa tabelinha aí e para aí. Agora, em São Paulo, não. São Paulo é alíquota, é porcentagem. Eu não lembro quanto que é, se é 2%, 4%, uma coisa assim, só que é sobre o valor mesmo. Então, se eu estou cobrando lá 4 milhões, eu vou pagar 2%, 4%, sei lá, sobre 4 milhões.
É muito caro lá. Não tem esse limitador, né? Que a gente tem. Aqui no Paraná é um pouco mais em conta. Mas vamos deixar um gostinho, então, já que vocês... todo mundo de acordo em fazer cada um imposto? Já vamos escolher os impostos. E agora, deixa eu só falar uma coisa para vocês não falarem, não pesquisarem e se confundirem. A gente tem diferença entre imposto, contribuição e taxa. São coisas diferentes que a gente vai aprender na próxima aula. Então, façam o que tenha sobre imposto mesmo, tá? Não faço que comece assim, imposto, IPTU e Vai fazer o que exatamente, professor? Faz uma explicação. Cada um faz uma explicação. Eu vou colocar lá na tarefinha também, até para quem não está participando da aula, para entregar por escrito, pequenininho, umas 5 linhas. Faz uma explicação. Digamos, se você escolher o imposto de importação, você explica para mim o que é imposto de importação. Você vai achar aqui no site, ó. Vamos voltar aqui, ó, e vocês anotam no site. Explica, tipo, para que serve, como foi criado, o número. Uhum. Ó, vamos entrar aqui, ó, vamos voltar aqui, ó, na página para vocês. Ó, aqui, ó, na página lá da Receita, é receita.economia.gov.br. Receita.economia. .gov.br. Daí lá vocês vão entrar em tributos. Tributos daí. Dali vai ter um monte de imposto, ó. Escolham os impostos, os que têm I. Não façam contribuição, senão vocês não vão entender. Então, tem lá ITR, Imposto Territorial Rural, Imposto sobre Produtos Industrializados, Imposto de Importação, Imposto de Exportação, Imposto sobre Renda de Pessoa Física. De uma forma bem resumida, né? Bem resumida. Entre aqui, digamos que vocês escolheram o ITR, que é Imposto Territorial Rural. Entrem lá. Tá abrindo. Aqui, ó. E daí aqui vai ter agendamento, agenda tributária, legislação, processo dossiê, tributos, cadê o negócio? Ele tem que ter uma explicação para vocês. Declaração, cobranças, declaração sobre PR. Perguntas e respostas, ó. Pesquisem lá. E daí aqui ele vai ter as explicações sobre o que é o ITR, como que paga o ITR, quanto que paga, tá? Não precisa ser aquela coisa enorme para variar, não é isso que eu quero. Eu quero que vocês entendam como vocês acham a informação, conheçam o site, como vocês acham a informação e como resumir mesmo, assim, para ser... quando eu estiver trabalhando Pode ser municipal ou estadual? Pode ser, mas é mais difícil de achar no site. Vamos ver aqui. Tem o IPTU, vai estar na prefeitura, né? Eu acho mais difícil. Vamos achar... Os federais são mais fáceis. Tá, então vamos mais fácil. Porque assim, vamos pensar que eu sou chefe de vocês, eu vou pedir para vocês pesquisarem, para saberem onde achar. Eu acho que isso é hoje ninguém mais precisa saber nada de cabeça, a gente precisa saber onde achar, né? E achar a informação correta. Então, é o mais importante. Em vez de dar um Google, quando você dá um Google, tipo, se você quer saber sobre o ITR, se você der um Google geral, ele vai trazer um monte de informação que às vezes é antiga, que não vale mais. Então, o interessante, quando eu dei as leis para vocês, para procurarem no Planalto, esse caso aqui, é para vocês saberem onde achar a informação correta. Aqui sempre vai estar atualizado. Vamos ver aqui, ó, IPTU, se ele fala... Eu acho mais difícil, ó. Aqui é mais difícil de achar no site da prefeitura as informações. Consultar seus dados. Ó, pagar IPTU. O que é que eu faço? Tá aqui, Rafael?
Faço no federal, é mais difícil de achar por aqui. TBI, base de cálculo e alíquotas, dá para ver, mas eu acho mais difícil. Vamos deixar essa parte do municipal e do estadual para a gente ver na próxima aula, que a gente vai ver tributo por tributo, daí a gente entra no sitezinho deles para localizar isso. E vamos aprender a tirar certidão negativa também, que isso vocês vão usar, vamos saber se vocês devem imposto ou não, né? Isso Meu sempre que Deus. vocês estão trabalhando, vocês vão usar. Então, é legal de vocês fazerem também, para vocês saberem. Ok, pessoal? Então, obrigada da aula de hoje. Eu estou super contente com vocês. Não sei se vocês notaram, mas a aula de hoje foi juridiquês do começo ao fim. Eu não uso mais tradutor. Eu falo só a linguagem de advogado com vocês e vocês respondem, fazem pergunta em cima disso. Eu estou super, 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 super orgulhosa assim, do desenvolvimento mesmo de vocês. Tenho certeza que quando vocês forem trabalhar, né, e aparecer alguma coisa, assim, os teus colegas vão se desesperar e vocês vão resolver assim, vão dar um show no trabalho e vão deixar todo mundo de queixo caído, porque vocês não vão ter medo, né? Quando aparecerem com lei, com negócio para vocês resolverem, para vocês reclamarem, vocês já vão ser os primeiros a falar: deixa que eu faço, deixa que eu entendo disso. Vai ser bem, bem legal, ok? Daí eu vou deixar, então, eu vou dar mais prazo para vocês lá. Eu acho que do direito de trabalho eu deixo aberto. Se quiserem mandar no e-mail também pode mandar, mas pode me mandar até domingo. Eu não vou corrigir as tarefas antes de domingo. É domingo, então? Mande até domingo as de direito de trabalho. Se precisarem mais prazo, me avisem que eu dou para vocês. Mas eu vou corrigir domingo à tarde. Então, se vocês puderem, para mim é melhor, que daí eu já lanço as notinhas também lá. E de direito tributário, eu vou deixar para vocês pesquisarem para a próxima aula, né? Então, tentem fazer até quinta-feira, antes da nossa aula, porque acho que vai ajudar vocês a entenderem melhor a próxima aula. E amanhã ela vai estar disponível para vocês também, atrasou, né? Que estão se organizando lá na escola, então atrasou um pouquinho. Mas amanhã a próxima aula já está disponível também, a próxima quinta-feira, que é direito tributário novamente. E daí tentem fazer até a próxima aula. Se não conseguirem, fica até domingo de novo para dar tempo de vocês fazerem. Mas tentem ali porque vai ser legal. E a próxima é só quinta agora, né? Só quinta, não tem mais sábado. Por enquanto não tem mais sábado. Até organizar o calendário de novo, não vai ficar assim. E qualquer coisa... Ô, professora, não tem previsão da gente voltar, né? Hoje eu vi que as escolas particulares podem voltar às atividades extracurriculares, uma coisa assim. E não tem ainda, é o governo estadual que vai decidir, né? Não é a nossa escola lá que pode fazer, até como vai ser isso, se vai ser sala cheia, se não vai, a gente não tem ideia. Não é a prefeitura? Não, é o governo estadual, né? Porque é a Secretaria da Educação. Então, enquanto o Ratinho não liberar, né, o Paraná, a gente não sabe como vai ser. Então, vamos continuar assim. Sabe, minha opinião pessoal, vocês estão adaptados. Eu sei que não é fácil a transição, mas vocês se adaptaram já. Voltar para o presencial e, por acaso, ter que voltar, sabe? Voltar para o presencial e voltar para o EAD é pior do que vocês ficarem no EAD. Então, né? E o que vocês precisarem também, eu já fiz muito curso EAD, eu fiz pós em EAD, né? Como professora em educação à distância. Não sou muito boa, mas eu fiz lá, né? De pós, terminei agora há pouco tempo. Assim, eu vejo como aluna, eu sentia falta, professora, esse contato da gente conversar, até abrir a câmera, gente, para mim muda a vida, porque eu consigo olhar para vocês e ver quando vocês estão com aquela cara de interrogação ou não, né? Quando a presencial é bem melhor isso. O EAD
a gente fica distante, a gente não quer incomodar no EAD. Na presencial, vocês iam me parar no corredor e iam pedir ajuda. E aqui não tem o corredor. Mas fiquem à vontade para passar mensagem, para, né, perguntar, para pedir material, se vocês quiserem mais material. Se vocês não entenderem, quiserem mais alguma coisa, fiquem bem à vontade. A ideia aqui é que vocês consigam absorver todo esse conteúdo, que é bastante conteúdo, bastante. Estudante de direito não tem o conteúdo que vocês estão tendo, porque estudante de direito vai ter um semestre inteiro sobre introdução, 2 anos de constitucional, né? 2 anos de direito tributário, 1 ano inteiro de direito administrativo, 2 de trabalhista. Vocês estão tendo uma aula. Então, vocês vão fechar quase o conteúdo de direito inteiro no curso. Se vocês forem sair daqui, né, do curso e forem fazer faculdade de direito, vocês vão saber muito, mas muito, perto do estudante de direito que vai estar lá vendo aqueles conceitos pela primeira vez. E outra coisa, o estudante de direito só vai conseguir entender o direito como um sistema lá pelo 3º, 4º ano, que cai a ficha, que ele entende que tudo se conversa. Vocês, como todo dia, né, toda aula, vocês estão tendo um ramo do direito e estão pensando diferente, estão entendendo direito trabalhista de um jeito, o direito administrativo de outro, o tributário, vocês estão entendendo como circular nisso e vendo o direito como sistema. Então, cara, realmente se orgulhem de estarem acompanhando o curso do jeito que vocês estão acompanhando. Vocês estão pegando um conhecimento excelente. Excelente mesmo, assim, eu estou bem orgulhosa de vocês, sabe? Bem orgulhosa. Bom, então, parabéns para todo mundo, vamos descansar. A gente se fala. Dica. Tem umas perguntinhas, assim, fora da matéria agora, que é assim, se não tem uma lei dizendo que eu não posso, significa que eu posso? Isso no direito tributário. Né? Vamos pensar no direito geral, que é o artigo 5º da Constituição que você está falando ali, né? Que fala sobre isso, que ninguém vai ser obrigado a fazer ou não fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Nada é branco e preto, vamos voltar aqui, né? Esse artigo que você está falando. Nada vai ser tão branco e preto, nada tão assim... vamos pensar no povo que quiser ir embora, pode ir embora, tá, gente? Agora é só papo. Na vacina lá, do pessoal que está dizendo, eu não sou obrigado a ser vacinado. Não tem uma lei que me obrigue a ser vacinado. Ok, mas aí a gente tem que pensar nos outros princípios do direito, no direito como coletividade, na função dele, né? Que é a saúde pública, que é o bem-estar social. Então, quando você toma uma vacina, você não é um direito privado teu, que você pode escolher entre ele. Você não toma vacina para você toma para a coletividade. Aí eu entendo, mas é uma interpretação, né? Não está escrito em lugar nenhum. Eu entendo que sim, você é obrigado a tomar a vacina. E não vai entrar um policial na sua casa, tudo vai te obrigar, né? Vai pegar um policial, vai entrar na tua casa e vai te arrastar até o posto de saúde. Não isso, mas assim, o teu empregador pode simplesmente não deixar você entrar na empresa se você não tomou a vacina, ou na escola não matricularem a criança, não deixarem, né, a criança entrar na escola porque ela não está vacinada por sarampo. Isso está acontecendo aqui, idade média, mas está acontecendo aqui em Curitiba isso, que as crianças estão sendo vacinadas de sarampo, e daí a escola está proibindo as crianças de irem para a aula porque não foram vacinadas, e começa uma guerra entre as mães que dizem, não quero mesmo que criança sem vacina entre, outros dizem, é o meu direito de não vacinar o meu filho. Mas o princípio básico é esse. Principalmente para direito tributário, para direito penal, para direito tributário, que tem esse princípio da tipicidade. Não falo aqui porque isso é muito do direito mesmo. Tem que estar escrito, tem que ter um tipo, tem que dizer,
é proibido. Não pode criar do nada, principalmente para esses dois ramos é assim. Sempre que o Estado está com força, que não tem uma negociação entre as partes, a gente vai ter que ter alguma coisa escrita, uma lei escrita, né? Para a gente poder se defender. Então, aí vamos pensar na Netflix mesmo. Isso é mais para vocês que para mim. Porque tem os nascidos na internet, que são vocês, e os migrados, que sou eu, né? A gente pensa diferente. Os migrados pensam diferente dos nascidos. Vocês têm uma capacidade criativa muito diferente. O meu mundo é limitado a objeto físico, onde vocês não é. Então, vocês vão criar, a geração de vocês, vão criar vários institutos novos de direitos, a Netflix, o Uber, tem coisas que estão surgindo que são muito diferentes, né? Contratos diferentes. Isso vai ter que, de alguma forma, se adaptar ao mundo jurídico atual, de contratos no civil e de tributário. E não pode impor. Você criou lá, Gustavo, uma startup tua, um aplicativo, uma coisa assim, e daí, como que a gente vai tributar isso? Né? Se você está nessa tua empresa que criou essa startup, esse aplicativo, alguma coisa assim, que não se encaixe em nenhum outro, não é prestação de serviço, não é venda que vai ter ICMS, né? Não sei o que é, né? Você faz uma conexão mental com as outras pessoas, não está em lugar nenhum esse serviço que você está fazendo. Não pode tributar, não existe lei para tributar. Vai ter que criar uma lei para tributar isso daí. E assim, no dia a dia, funcionário público adora criar burocracia e adora criar coisa que não existe. Então, é muito comum quando você está trabalhando numa empresa, você ser fiscalizado e multado por uma coisa que você não é obrigado a fazer. É super comum. Ou exigirem o que não podem exigir. Né? No balcão da repartição pública mesmo, é bem comum. Daí, o que você tem que fazer? Além, né, quando você escuta um não, você tem que ir atrás daquilo para saber o que ele está pedindo e vai estar na lei, vai estar no site sempre da prefeitura, do governo, do órgão que o cara está te pedindo a coisa, tem que estar lá escrito o que é para fazer. Comigo acontece isso na justiça, nas varas, né? A gente tem várias varas lá. Daí, umas cobram taxa que as outras não cobram. Tinha uma, tipo, o nosso processo eletrônico agora. Então, quando a gente entra com uma ação, vai uma cartinha para a pessoa avisando, né, que é a situação, avisando que tem um processo contra a pessoa. Então, eu entrei com um processo contra você, vai uma cartinha na tua casa, Gustavo, dizendo que eu tenho um processo meu contra você, a justiça que manda. E essa cartinha é impressa pela justiça, a justiça que manda. Ela pode cobrar uma taxinha que está lá na dela e tal, para fazer essa cartinha. Mas é só isso. O que aconteceu? Alguns anos atrás, algumas varas obrigavam eu ir lá pegar em papel, não podia, tem assinatura eletrônica e tal, né? Eu poderia imprimir na minha casa, mas não, eu tinha que ir lá buscar o original em papel para eu remeter. Não estava na lei em lugar nenhum. Mas é o funcionáriozinho do balcão que criou isso. É uma coisa que eles queriam lá. Burocracia. Isso é direto. Tudo. Onde você chega, o funcionário do balcão começa a criar burocracia para você. Então, é interessante. Importantíssimo vocês trabalhando, né? Vocês conhecerem aonde vocês estão trabalhando. Vamos pensar, trabalham no boticário. É um ramo diferente, é um ramo químico, farmacêutico. Então, ele tem uma legislação própria, ele trabalha com coisas próprias, ele tem liberações específicas. Vocês vão, para entrar, para fazer a entrevista, eu acho sempre espetacular. Ler sobre a empresa antes de você fazer a entrevista. Quando você vai fazer a entrevista, você já sabe o que eles fazem, como eles são organizados. Isso faz toda a diferença na hora de vocês serem contratados. E depois, dentro da empresa, vocês conhecerem o ramo da empresa e aonde está essa legislação delas. Administradores sempre precisam consultar a lei, né? Por isso que a carga horária de vocês é tão grande.
E é sempre o site oficial. Sempre o site oficial. Vamos pensar, bombeiro. O bombeiro foi visitar vocês e está exigindo lá extintor, descarga de incêndio, não. O que vocês fazem? Vão no site do bombeiro. Vai estar lá dizendo que estabelecimentos que trabalham com químicos, com tantos metros quadrados, tem que ter né, um negócio, um extintor a cada tantos metros. É sempre na área que vocês estão buscando para procurar. Vocês têm que saber o básico, o geral, mas saber onde achar essas informações. E daí se especializar naquilo, porque também ninguém sabe tudo, né? Mas tributário é legal, é bacana. Cai em concurso bastante. Quem vai fazer concurso sempre cai. Uhum. E cai isso aqui, não muito mais do que isso, dos princípios, base de cálculo e tal, alíquota, nada muito forte assim que cai em concurso. E vocês vão trabalhar no dia a dia nas empresas, sempre vão ver alguma coisa de tributário, sempre vai ter. Ok, gente? Alguma pergunta? Você fez alguma coisa no cabelo? Fiz, eu clareei o meu cabelo. Eu tô muito entediada. Muito Imagino. entediada, porque eu tenho 2 escritórios, tenho aqui e o do Rio, né? Meu filho mora lá e está estudando lá. Então, eu estava acostumada a atender um monte de gente aqui, atender um monte de gente lá, fazer audiência, estar na rua, visitar cliente. E daí, de repente, a gente ficou trancado em casa, todo mundo. Eu não pude mais viajar, meu filho ficou aqui comigo em Curitiba, né? E trancado aqui. E, tipo, a vida ficou muito chata. Daí agora eu fico mudando o cabelo, ó. Eu clareei dessa vez, porque eu tô muito entediada. Daí agora eu Eu ia voltei pro comentar, Rio e meu filho ficou. que ficou bonito o cabelo da professora. Obrigada. Ah, hoje eu tô muito Nada. feliz. Eu tô muito feliz que vocês participaram muito. A Gabriele deixou a câmera aberta, me fez muita companhia, né? Eu adorei. E vocês são os amores. Então, beleza. Vamos descansar, já foi bastante tempo Certo. aqui. Daí amanhã eu ponho lá o material da próxima aula para vocês e a tarefa também. Qualquer coisa vocês me chamem, tá bom? Certo. Boa noite para vocês. Tchau, Bom professora. Boa descanso. noite. Boa Tchau, noite. tchau. 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 Não tá.